Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando mais um programa Pôr do Sol. Estamos aqui para falar sobre a Palavra de Deus quando já estamos vivendo o sábado. Porque, lógico, hoje não tínhamos sol devido à instabilidade do tempo, mas a gente sabe, cronometramente, a gente sabe que o sábado tem um horário de pôr do sol que o sol se poria se ele estivesse aparecendo, né? Isso de acordo com o relógio, com o cronômetro. Mas nós já estamos vivendo mais um sábado e somos agradecidos a Deus por esta oportunidade de estar aqui para falarmos sobre sua palavra. Conosco na apresentação do programa, hoje como convidada, a irmã Sandra Carpes de Fraga. Nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel e o irmão Jonathan Nascimento. A todos os nossos amigos internautas, desejar muito obrigado pela vossa companhia. Irmã Sandra, sua saudação. Boa noite. Já estamos na fase escura do Santo Sábado do Senhor. Então é uma bênção, um prazer estarmos juntos aqui para iniciarmos o Santo Sábado. Vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco, dando-nos sabedoria para que tudo que aqui falarmos seja espiritualmente proveitoso para os nossos amigos e amigas internautas. Que o Senhor também dê a eles entendimento para que realmente compreendam aquilo que estaremos levando ao ar. Pedimos e agradecemos tudo em nome de nosso Salvador e Protetor, Jesus Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia anualmente recebe um pequeno livro chamado Janela 1040, onde são relatados fatos, acontecimentos envolvendo missionários que estão lá no Oriente pregando a palavra de Deus. Uma missão não muito fácil, porque além da grande diferença na linguagem, tem outros problemas, como por exemplo, tem países que não permitem que se falam em Deus, em Jesus. Mas esses irmãos, com a força do nosso bom Deus, estão lá realizando o seu trabalho. E nós temos semanalmente uma reflexão sobre o que lá está acontecendo. Pedimos à irmã Sandra que leve ao ar esta reflexão. Então a meditação de hoje, ela tem como título Chuva de Água e de Bênçãos. E o verso bíblico que se encontra no livro de Jeremias, o capítulo 29, o verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse verso está na Nova Versão Internacional. Então nós vamos fazer a meditação da história Chuva de Água e de Bênçãos. Quando chegamos ao campo missionário, minha esposa e eu estávamos muito animados com o lugar e o trabalho que deveríamos realizar. Buscávamos por alguém que pudesse nos levar a encontrar outras pessoas que já estivessem estudando a Bíblia. Depois de várias semanas, conseguimos o contato de um senhor que dizia ter as informações de que precisávamos. Ligamos para ele, marcamos um encontro em um ponto movimentado da cidade. O dia chegou e estávamos ansiosos para encontrá-lo. Porém, tudo o que sabíamos sobre ele se resumia a uma foto. Um senhor alto, moreno e de meia idade. Chegamos um pouco antes do horário combinado. Chovia muito, minha esposa e eu dividíamos um pequeno guarda-chuva.
Apertados na calçada, esperamos por quase 2 horas em pé sobre aquela tempestade. Olhávamos por todos os lados, procurando alguém que se parecesse com o senhor da foto. Decidimos esperar mais 30 minutos. Se a pessoa não aparecesse, então iríamos para casa. Afinal, já estávamos molhados e com frio. Foi quando um táxi parou a poucos metros de nós. Um rapaz desceu do carro e olhou em nossa direção. Minha esposa imediatamente disse: "É ele." Checamos a foto e vimos que ambos eram realmente muito parecidos, mas o rapaz aparentava ser uns 20 anos mais jovem do que o senhor da foto. Então o jovem veio em nossa direção. Eu o cumprimentei e ele prontamente me perguntou se éramos cristãos. Ele nos contou que era de uma família hindu e que sua mãe havia se convertido ao cristianismo após ser curada de uma doença, mas que ele nunca tivera muitas informações sobre Deus e religião. Depois de poucos minutos, o rapaz nos pediu permissão para contar um sonho que havia tido anos antes e ainda o perturbava. Desistimos de esperar pelo senhor da foto e entramos num restaurante, e ele nos relatou o sonho. Disse que em seu sonho havia muito fogo descendo do céu, e ele se desesperava, pois quase era engolido pelo fogo. Mas no fim, ele conseguia se salvar da morte. Aproveitei a oportunidade e lhe expliquei sobre a volta de Jesus, os eventos finais e a salvação. O rapaz ficou muito agradecido e emocionado ao entender o plano de Deus para seus filhos. No mesmo instante, aquele jovem me pediu para que continuássemos a estudar a Bíblia com ele. O nome do rapaz é Rap. De fato, hoje ele tem um novo motivo de felicidade e esperança. Então, com essa história, nós vimos a ação de Deus sobre esse jovem, de conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, agora nós vamos ouvir como meditação musical o hino Achei um Grande Amigo. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz,
ao Salvador. Muito bem, então ouvimos esse lindo hino em louvor ao nosso Deus. Estão acompanhando o nosso programa Pôr do Sol, o Geraldo Coates, desejando um feliz sábado a todos, igualmente para o amigo Geraldo também. Marlene Rieg, mandando o seu amém, ela que está ligada com a nossa programação. Helenice Farias, desejando feliz sábado para todos. Muito obrigado pela companhia dos nossos amigos e amigas. Temos aqui o Geraldo Coates e Marlene Ring, que estão acompanhando a nossa programação. Irmã Sandra, temos mais uma reflexão? Sim, nós vamos, nesse momento, refletir em alguns textos bíblicos do Novo Testamento que nos ensinam sobre o sábado. Nós sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros, é um todo. Nós temos orientações sobre o sábado no Antigo Testamento e também temos a sequência no Novo Testamento. E nós sabemos que o Novo Testamento, ele começa com os evangelhos, depois nós temos livros do apóstolo Paulo, de outros escritores, e a Bíblia é concluída então, o Novo Testamento, com o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. E basicamente esses livros, eles foram escritos décadas depois da ressurreição de Jesus Cristo. E nós vemos a ênfase que é dado à guarda de todos os mandamentos, e inclusive o quarto mandamento, né, que é o mandamento onde consta sobre o sábado o selo de Deus, né? Então nós vamos ver, primeiro nós vamos meditar em Mateus, o capítulo 5, os versos 17 e 18, Mateus capítulo 5, os versos 17 e 18, que são palavras de Jesus sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus. Então, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, aqui nós vemos as palavras de Jesus enfatizando a importância da lei de Deus, a importância do decálogo, dos 10 mandamentos, e o próprio Jesus nos disse que ele veio cumprir a lei, né? Jesus veio aprofundar a importância, o significado dos mandamentos. Nos ensinos de Jesus, nós encontramos a verdadeira dimensão espiritual de todos os mandamentos. Que na época que Jesus veio, os mandamentos eles estavam misturados com tradições humanas, principalmente o quarto mandamento que nos ensina sobre o sábado. E Jesus então, ele veio restaurar o significado do sábado. Ele nos deu exemplo na guarda do sábado para nós realmente, e esse exemplo chega até nós hoje através da Bíblia, de como nós devemos guardar o sábado, o 7º dia da semana, que é um dia que nós já vimos que é um dia santo, sagrado, que Deus abençoou esse dia e também nos deu o exemplo de descanso para nós. E é interessante que nos evangelhos nós encontramos vários milagres que Jesus fez no sábado. Eu vou citar alguns desses milagres para vocês, né? Então, inclusive, se quiserem anotar para depois confirmar, e esses milagres Jesus, ele operou, ele realizou no dia de sábado. Então, Jesus nos dando o exemplo que no sábado nós devemos trabalhar no sentido de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de ajudar o nosso próximo. Então, nós encontramos a cura do paralítico de Betesda, que se encontra no Evangelho de João, o capítulo 5, os versos 1 a 15. Depois nós temos a cura de um endemoniado em Cafarnaum,
que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, os versos 21 a 28. Depois nós temos a cura da sogra de Pedro, que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, os versos 29 a 31. A cura do homem da mão ressecada, que se encontra também no Evangelho de Marcos, capítulo 3, os versos 1 a 6. Depois nós encontramos a cura de um cego de nascença, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, os versos 1 a 41. A cura da mulher encurvada, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 13, os versos 10 a 17. E a cura de um hidrópico, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 14, os versos 1 a 6. Então, são alguns exemplos de milagres que Jesus realizou no sábado. Por quê? Para quê? Com certeza não foi para provocar os rabinos da época e os fariseus, mas para nos deixar o exemplo, porque essas curas foram feitas, basicamente, quase todas elas, por iniciativas de Jesus, né? Para nos dar indicação que o sábado, por excelência, é um dia de libertação, né? Para nós hoje, né, nós trabalhamos 6 dias na semana, e o 7º dia, que é o sábado, Deus nos concede, então, para nós nos libertarmos das coisas materiais, dos nossos afazeres, e nos dedicarmos integralmente para Deus, para nossa comunhão com Deus, para nossa intimidade com Deus. E na época que Jesus viveu, o ponto de discussão não era o sábado em si, porque se aceitava, como se aceita hoje, pelo menos um grupo de pessoas, né, que segue os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que nos diz para nós guardarmos o sábado. Eles não tinham dúvidas quanto à santidade do sábado, mas havia uma certa polêmica como observar o dia de sábado, o que fazer no dia de sábado. Então, havia basicamente um fardo sobre o dia de sábado. As tradições dos rabinos transformou o sábado num verdadeiro fardo. E isso nós encontramos nas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, o verso 4, e também no Evangelho de Lucas, o capítulo 11, o verso 46, em que o próprio Jesus faz a colocação, né, que o sábado se tornou um fardo para as pessoas. Mas o objetivo de Jesus era justamente ensinar como guardar o sábado, como tornar o sábado um dia prazeroso, um dia deleitoso para nós, né? E tem um texto no Evangelho de Lucas que nós vamos ler, que se encontra em Lucas, o capítulo 4, o verso 16, que é um verso muito conhecido. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Eu gosto muito desse verso porque ele nos ensina que Jesus tinha o costume, o hábito, de ir no sábado na sinagoga, na igreja. Por isso que para nós hoje é muito importante no dia do sábado. Normalmente nós nos congregamos na igreja ou em outro lugar, né? Das 9 horas da manhã, aproximadamente às 11 horas e 30 minutos, temos atividades à tarde. Por quê? Porque Jesus nos deixou exemplo. Era costume de Jesus ir à igreja no dia de sábado. Nós encontramos no livro de Atos também o apóstolo Paulo e seus companheiros e outras pessoas, né? Os amigos de Jesus também tinham o hábito de frequentar a sinagoga, frequentar a igreja no dia do sábado. Então, Jesus nos deixou o exemplo, né, de como nós devemos nos comportar no dia de sábado, né? E nós temos outro texto que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 2, os versos 27 e 28. Nós vamos ler esses versos.
O Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versos 27 e 28. E acrescentou, aqui palavras de Jesus: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Inclusive o verso 28 também nós encontramos repetido no Evangelho de Mateus, o capítulo 12, o verso 8, e também no livro de Lucas, o capítulo 6, o verso 5. Então aqui nós vemos que esses versos nos ensinam por que Deus criou o sábado, né? A expressão sábado, o sábado foi feito por causa do homem, é uma expressão no sentido genérico, se referindo ao ser humano, se referindo à humanidade. Então, Deus nos concede esse dia especial. Nós aprendemos, Gênesis nos ensina que Deus criou todas as coisas em 6 dias, inclusive no 6º dia o ser humano, e no 7º dia Deus descansou, santificou e abençoou o dia do sábado. Então, o sábado Deus fez pensando no bem-estar do ser humano, dos seus filhos, né? E para nós dedicarmos então o tempo para ajudar as pessoas, né? Para evangelizar as pessoas, para ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. O sábado foi feito para que nós tivéssemos tempo para repousar e ter essa relação íntima e pessoal com o nosso Criador e com o nosso Salvador. Então a Bíblia é bem clara que o sábado foi estabelecido para nós, para nosso benefício, como um presente dado por Deus. Por isso que o sábado ele é eterno, ele continua para sempre, né? E nós aprendemos no final, ali no verso 28, que diz que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, né? Então, é uma afirmação, uma confirmação de Deus, de Jesus, como nosso Criador, como e Deus como legislador, que criou todas as coisas e também fez a lei, né? Os mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Então, nós poderíamos passar um bom tempo estudando versos bíblicos do Novo Testamento que nos indicam a eternidade do dia de sábado e a importância do sábado para as nossas vidas. Porque o sábado, como nós lemos ali, como nós aprendemos, foi estabelecido por causa do homem, por causa de cada um de nós. Então, essa reflexão é para nós pensarmos e analisarmos como nós estamos reverenciando o dia de sábado. Precisamos aprender um pouco mais sobre os mandamentos de Deus. O sábado ele tem tanta importância quanto todos os 9 outros mandamentos, né? Porque Deus nos deixou 10 mandamentos para serem cumpridos. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê coragem para nós realmente trabalharmos no dia de sábado, não para nosso bem físico, mas para nosso bem espiritual, cumprindo os ensinamentos que a Bíblia nos deixou, né, através dos seus escritores inspirados, e também o exemplo do nosso Jesus Cristo. Nós temos o apóstolo Paulo, né, como eu mencionei, que no dia de sábado, onde ele estava, se tinha uma igreja, ele ia, né, se reunir com os irmãos, com os amigos. Se não tinha, ele procurava um local para se reunir. E que Deus nos abençoe, então, que a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento em relação ao sábado, nos ajude a estar mais perto de Deus, porque nós já vimos no livro de Isaías, no Antigo Testamento, que o Apocalipse também nos ensina, que nós guardaremos o sábado para toda a eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos cumprir esse mandamento do Senhor, assim como a Bíblia nos ensina, porque esse é o desejo de Deus para todos nós. Amém. Irmã Sandra.
complementando sobre o sábado, eu gosto muito de uma passagem bíblica que foi escrita com certeza depois da morte de Jesus por Lucas, né? Lá no capítulo 23, final do capítulo 23, que diz o seguinte: sabe que Jesus foi sepultado num túmulo que pertencia a José da Arimateia, que foi lá e pediu para Pilatos para que pegasse o corpo de Cristo e levou para lá e o sepultou. E acontece que era o dia da preparação e começava o sábado. Isso está no capítulo 23, versículo 54 de Lucas. Era o dia da preparação. Dia da preparação, o que é? Sexta-feira. Sexta-feira. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Né? E lá no capítulo 24, no primeiro versículo diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Chegaram lá e viram que Jesus já tinha ressuscitado. Então vê que se Jesus, se tivesse mudado os mandamentos, se tivesse extinguido os mandamentos ou deixado de guardar o sábado, ele teria falado para os seus apóstolos. Né? E Lucas não iria escrever isso que ele escreveu aqui, né? Que elas respeitaram o sábado, que essas mulheres também que seguiam Jesus. E lá na epístola de João, que João também escreveu a sua epístola inspirado por Deus, né? Lá no capítulo 2, versículo 4 diz: e aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se ele escreveu isso aqui depois da morte de Jesus, é porque realmente os mandamentos continuavam sendo guardados, não é? E os mandamentos, os 10, não era 8 nem 9. E depois, eu complemento com uma passagem de Apocalipse, que é o último livro que está na Bíblia, que também João foi inspirado para escrever, ele recebeu toda a inspiração de Jesus e dos anjos, e começou lá que Deus mandou para Jesus, Jesus para os anjos e os anjos para João Batista, e ele escreveu, está lá no capítulo 15, versículo 12, aliás, no capítulo 13, capítulo 13, versículo 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Ele não disse está a perseverança dos santos, os que guardam 9 mandamentos, nem 5, nem 8, os mandamentos. Todos. Então é uma confirmação de que todos os mandamentos ficaram confirmados, como a senhora diz que Jesus não veio para, digamos assim, abolir os mandamentos ou os profetas, ele veio para confirmar, para cumprir. Então, já no livro de Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, Jesus falou isso para tirar dúvidas das pessoas que viviam fazendo algumas perguntas assim, às vezes capciosas para ele, né? Então a gente vê que os mandamentos devem ser guardados, todos eles, ainda hoje e pela eternidade. Irmã, temos uma música fechando a sua reflexão? Sim. Antes, irmão Vargas, a questão é se, como Jesus veio cumprir todos os mandamentos, e como era de costume, nós lemos, de Jesus cumprir e observar o Santo Sábado, seria até uma questão de lógica. Se ele viesse para abolir o sábado, para que ele iria ensinar, né, os discípulos e as pessoas a guardar o dia do sábado, se logo seria abolido? Não teria, até pela lógica não teria sentido, né? E os evangelhos, eles foram escritos décadas depois da ressurreição de Jesus Cristo, e todos eles enfatizam todos os mandamentos, né, como permanentes pela eternidade. Claro que aí depois nós vemos que pela história tem a interferência do ser humano em alterar alguns mandamentos, né? Mas esse assunto, quem sabe, para um próximo, um outro programa do culto do pôr do sol. Vamos então ouvir a nossa mensagem musical, ver Bem-vindo o Sábado.
dos céus, renova-nos o ser, até se achar em nós justiça, amor, poder, por teu amor que é sem igual, oh, livra-nos de todo mal e dá-nos proteção e salvação. Com teu poder, ó, vem, bendize-nos, Senhor, conserva-nos no bem, na luz do teu amor. A cada concede então o teu favor e o teu perdão, e lá no bom país, no lar feliz. Muito bem, então ouvimos a reflexão da irmã Sandra, muito interessante, sobre a guarda dos mandamentos e o sábado. Conosco, acompanhando nossa programação, Alice Coates, também Iraci Dias, Celso e Lu Oliveira, são lá da Igreja Ouro Preto. É isso, né, irmã Sandra? Da Igreja Ouro Preto. Também a Janete Arruda Borges. Obrigado, Janete, também pela sua presença, pela sua companhia aqui. E Alice Coates desejando um feliz sábado para todos. Nós também queremos que todos tenham realmente um sábado muito feliz. Irmã Sandra, gostaria que a senhora fizesse a oração final para nós. Então vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, que está aqui também conosco através do teu Santo Espírito, louvamos a ti, Senhor, porque já estamos nas horas sagradas do teu santo sábado e te agradecemos, Senhor, porque em tua bondade, em teu amor, em tua misericórdia, em tua graça, nos concedes o dia de sábado para nosso repouso físico, mas principalmente, Senhor, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para a nossa comunhão, nossa intimidade contigo, Senhor. Nós temos esse dia santo, esse dia abençoado, para estarmos contigo, para ajudarmos as pessoas, fazendo bem a elas, também para estarmos com a nossa família, para irmos na igreja. Por isso, Senhor, te agradecemos porque nós temos a liberdade de reverenciar o teu santo sábado e louvamos a ti, Senhor, porque temos os mandamentos e ajuda-nos, Senhor, a cumprir todos conforme a tua vontade, conforme a tua palavra nos ensina. E quando, Senhor, tu voltares nas nuvens dos céus, nós possamos estar junto com o povo de Deus, que será salvo, que viverá a eternidade contigo, e que onde nós teremos o deleite e o prazer também de guardarmos o teu santo sábado por toda a eternidade. Abençoa, Senhor, a todos os amigos e amigas que estão conosco, que participaram do programa, e que essa mensagem de hoje, Senhor, ajude a todos nós a estar mais perto de ti. Atende, Senhor, a nossa oração, nos dá um sábado feliz em tua santa companhia. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, chegamos ao final então de mais um programa Pôr do Sol, na companhia, aqui na apresentação da irmã Sandra Carpes de Fraga, nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, irmão Aldo Pimentel e o Jonathan Nascimento. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, desejamos um feliz sábado e estaremos de volta aqui no próximo sábado, no final da sexta-feira, no início do sábado, falando sobre a palavra de Deus. Amigos, muito obrigado, um abraço e fiquemos todos com Ele, nosso bom Deus.